professora Lorena em mais uma aula de arte com vocês. Tudo de bom com vocês? Como que vocês estão? Isaías, você está bem, meu querido? Mais uma aula com o nosso amigo aqui, Isaías, para acompanhar a gente, né? Tudo de bom? E nós temos o que hoje? Mais uma aula de arte sensacional para vocês, mas uma retomada. Muito interessante, né, minha gente? Olha só, então, vamos fazer aquele lembrete antes da gente começar aqui nos slides? Lembrete oficial, então, não pode esquecer de fazer seu registro lá no Classroom. Você está acompanhando certinho as aulas? Registre sua frequência, faça aquela atividade que vale para garantir que você não receba aquela faltinha lá no final do trimestre, ok? Todo mundo acompanhando, então, a prof aqui? Vamos lá, então? Vamos ver o que a gente teve naquela aula passada? Nós tivemos, sim, uma aula anterior de retomada já, gente. E agora a gente vai ter mais uma aula hoje de retomada. Mas olha só o que a gente teve na aula passada. A arte na Grécia Antiga. Nós tivemos também a escultura do realismo. Nós tivemos as características da escultura contemporânea. Lembra que a gente falou dessas esculturas interativas, né? Que é uma característica também da escultura contemporânea. Muito legal, né, gente? A gente viu isso mais atrás, mas hoje nós temos mais uma retomada. Vamos retomar quais conteúdos, então? As vanguardas europeias, gente. Você se lembra do que são? O que será que a professora está falando? O movimento do expressionismo. O movimento do cubismo. Lembra que a gente viu todos esses detalhes em algumas aulas anteriores? Você está lembrado? Não? Então é por isso que nós estamos aqui hoje, meus queridos. Respira lá, caderno de arte na mão, caneta, aquelas canetinhas coloridas maravilhosas que a professora gosta. Meus alunos sabem que eu gosto. E vamos que vamos nessa atividade e principalmente nesses slides com a prof. Vamos lá? Começando então nossos slides. Vanguardas europeias, o que é? Vamos com a prof aqui nesse texto? Vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos que ocorreram na Europa a partir do início do século XX. Destes movimentos foram destaque o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, dadaísmo e surrealismo. Esses movimentos, pessoal, são os ismos que a gente conhece das vanguardas europeias, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos vários movimentos artísticos que surgiram na linha cronológica histórica. Eles surgiram aproximadamente muito próximo, né? E foi acontecendo bem devagarinho a evolução de cada um deles em conjunto, um influenciando o outro, né? E é assim que nós aprendemos durante, esse ano. Mas nós temos mais coisa para aprender. Vamos retomar para a gente ver se a gente não perdeu alguma coisa e acompanhar aquilo que nós já vimos. Vamos lá? Então, perceba aqui com a prof, gente. Essa aqui, a imagem aqui já mostra o quê? Sobre as vanguardas também. Olha só, um movimento artístico importante que nós vamos falar. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. Aqui nós temos um retrato de Pablo Picasso, né? Só que ele é feito aqui pelo Juan Gris, que é outro artista. Então, é o retrato do Pablo Picasso, gente. Só que tem um detalhe nesse texto aqui, gente. Olha só que interessante. Romper esses padrões, né? E principalmente essa atuação estética que diz aqui, é realmente o quê? É alterar um pouco tudo o que estava ocorrendo a partir do quê? Do surgimento de uma tecnologia nova. Então, o surgimento é conhecido como surgimento da máquina fotográfica, a possibilidade de estar criando coisas novas, né? Começou lá no impressionismo ainda, antes do expressionismo, e surgiu o quê? Novas possibilidades. Então, o impressionismo, ele abriu a porta, ele foi um dos primeiros, né, que realmente mostrou que a pintura e a arte, ela não precisava simplesmente representar como uma fotografia. E surgindo a possibilidade da fotografia, aí sim que os artistas viram a necessidade de criar algo diferente, de modificar o pensamento padrão daquilo que eles consideravam arte. Olha que interessante que foi. Isso é um marco, gente, na história da arte. Então, é por isso que a gente tem que aprender e acompanhar.
Presta atenção no próximo slide, gente. Olha só o que está escrito aqui. O advento da Revolução Industrial lá no século XIX e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas, causou à arte novas formas estéticas com novos materiais, técnicas e inspirações. Então, olha só o que a professora coloca aqui para vocês, gente. Nós temos uma máquina fotográfica versus uma tela. Então, isso demonstra exatamente tudo o que ocorreu, aquele momento de transição, né, que nós já falamos também em outras aulas, toda aquela questão do industrial, do surgimento de umas tecnologias, né, que ajudaram as pessoas. Então, as coisas começam a ficar mais fáceis, mais rápidas, né, maior conexão entre cidades, países e assim por diante. Então, é isso que modifica muito, né, toda essa questão artística, questão estética artística, principalmente, ok? Vamos lá, então, que tem mais coisa, olha só. Resultaram dos avanços e mudanças promovidos pela massiva industrialização e urbanização da Europa. A aceleração, a eletricidade, a máquina, tudo modificava o modo de viver da humanidade e exigia, portanto, uma nova maneira de fazer arte. Então, gente, a partir desse momento, a arte, ela começa o quê? A utilizar, inclusive, novas linguagens, utilizar, por exemplo, processos artísticos diferentes. Então, é a partir desse momento que os artistas, eles se despregam realmente daquilo que era considerado até então um padrão, né, estético realmente artístico, ok? Vamos lá? Tem mais coisa para ver, sim, senhor. Olha só, gente, espalharam-se por todo o mundo ocidental, influenciando a consolidação da arte moderna em diversos países, incluindo o Brasil. Então, todo esse processo de mudança, né, ele veio, que nem eu falei, essa comunicação que já existia mais fácil entre os países, fez com que, lógico, houvesse a influência também para o nosso país. Então, por mais que foi um pouquinho depois, mas sim, também houve a chegada das vanguardas europeias no Brasil, assim, no mesmo sentido, né, na cronologia histórica. Só que um pouquinho depois, né, para o nosso país. Legal isso, né, gente? Acompanhar toda essa evolução e conhecer essa história é muito importante para a gente, pessoal. Principalmente para vocês que são jovens e que vão construir ainda um futuro para todos nós lá na frente, né? A gente conhecer o passado, para a gente saber o que fazer no futuro, não é verdade? Então, olha só, aqui a gente tem alguns exemplos de tudo que vocês vão ver nas vanguardas europeias, né? Desde surrealismo, expressionismo, né? Abstracionismo, a gente tem tudo isso, a gente tem o cubismo aqui também, mais uma vez o surrealismo e também essa parte do cubismo geométrico. Então, a gente tem aqui, digamos assim, alguns exemplos, principalmente para vocês visualizarem a questão de diferença do que é você ver, por exemplo, uma pintura que antecede, né, as vanguardas europeias, onde você vê o quê? Pinturas de paisagens, retratos de pessoas, onde parece uma fotografia ali, né? Então, agora, nesse momento, tudo é novo e tudo é o quê? Muito mais criativo. Então, agora, os artistas, eles buscam algo criativo, algo novo, e não somente um retrato de alguma coisa, né, que eles estão vendo, ou uma ação, né, um acontecimento histórico e assim por diante, ou um costume, inclusive, a cultura, né, que normalmente é registrada através da arte. Legal, né, gente? Temos mais alguns aqui, a gente tem mais abstratos aqui. Aqui eu deixei a parte mais abstrata, né, por mais que aqui a gente consegue ver com o cachorrinho abstracionado, né, mas é todo digamos, essa modificação do que a gente visualiza como arte. É a partir das vanguardas europeias que a gente tem essa sensação. Legal, né? Sensação é a palavra ótima para definir essas vanguardas europeias como um todo. Mas vamos ver se você entendeu até agora, gente. Vamos fazer o nosso quiz de hoje. Isaías, está pronto? Olha lá, vamos começar nossas sessões dos quizzes, gente. Olha só, eu trouxe aqui para vocês uma pergunta, quero ver se vocês prestaram atenção. Vamos lá? Olha lá, o que são as vanguardas europeias, então, gente? Letra A, aglomeração de artistas e pintores do século XX. Letra B, conjunto de períodos da arte onde ocorreu a união dos artistas.
Ou letra C, conjunto de movimentos artísticos que ocorreram na Europa a partir do início do século XX? Tá fácil, não tá, gente? Olha lá, hein? A professora já volta para dar a respostinha para vocês e conferir, ok? E aí, pessoal? Conseguiu descobrir? Tá fácil, não tá, gente? Pensa um pouquinho. Tá fácil. Diz pra prof que tá fácil. Acompanhe, então. Quem que será que acertou essa questão, minha gente? Quiz número 1, então, se você marcou a letra C, é lógico, professora. Acertei tudo, professora. É lógico. Conjunto de movimentos artísticos que ocorreram na Europa a partir do início do século XX foram o quê? As vanguardas europeias, minha gente. Tudo certo? Entenderam essa parte, gente? Então, vamos conhecer uma delas. Vamos falar, então, que nós tivemos uma aula sobre, né, o expressionismo, gente. Vamos lá? Vamos relembrar, então, aqui com a prof. Olha esse textinho que legal. Fez parte das vanguardas europeias, imenso grupo de movimentos artísticos surgido desde o início do século XX. Foi um movimento artístico e cultural e manifestou-se inicialmente através da pintura. Então, gente, foi um movimento artístico, né? Lógico. Vocês se lembram o que é movimento artístico, certo? Sim, prof. Né? Material, mais técnica, um grupo de artistas que começa a fazer e começa realmente a difundir a ideia no meio artístico. Isso é um movimento artístico. E o que nós temos aqui é um que iniciou principalmente através da pintura, tá? O expressionismo, a palavra, gente, ela já diz sim um pouco da questão característica desse movimento. Então, o expressionismo, as pinturas, elas tinham essa característica de expressar como o artista vê aquilo que ele quer ver, e não tentando buscar a realidade. Legal isso, né, gente? É por isso que eu gosto de trabalhar com os meus alunos de expressionismo, porque eu falo assim para eles, vocês não têm que fazer realidade, meus queridos, vocês têm que criar a realidade de vocês. Então, no expressionismo, existe essa possibilidade de você realmente retratar aquilo como você gostaria de retratar. Muito legal, né? A gente tem aqui, do Franz Marx, né, os grandes cavalos azuis. Cavalos são azuis? Não. Mas foi, assim, uma opção, né, do artista em questão. Ok? Belezinha, gente. Então, vamos lá. Temos mais coisa para ver? Existe um consenso entre os estudiosos de que o movimento tenha surgido na Alemanha, aproximadamente em 1905. Por isso, essa corrente é também chamada de expressionismo alemão. A gente tem aqui os membros do grupo, né, de um grupo que surgiu como um dos influenciadores de todas as características do expressionismo alemão, né? Essa pintura é de Ernst Ludwig Kirchner. Olha que nome diferente, né? Então, essa pintura, ela, digamos, representa o expressionismo exatamente por conter ali artistas expressionistas, gente. Legal, né? Um registro histórico visual como nunca é essa pintura, né, gente? Inclusive, esses registros históricos que a professora constantemente fala nas aulas que é importante através da arte, né? Mas temos mais coisa para ver, olha só. Aqui nós chegamos naquele artista, né, essencial para o surgimento do movimento expressionista. Foi o pintor pós-impressionista holandês Vincent van Gogh. Lembra que a prof falou que o impressionismo ele foi aquele que abriu as portas para essa sugestão de que não havia mais necessidade de seguir a regra, um padrão, né, de pintura, um único padrão, né? E sim, você poderia expressar, né, aquela paisagem que você estava vendo da maneira como você quisesse, com muita criatividade, né, do que você escolha. Então, é muito bacana isso. E o Vincent van Gogh, gente, vocês sabem que a professora adora esse artista, né? Ele fez A Noite Estrelada e ela vem como um exemplo bem interessante aqui, gente. As pinceladas, ela foge do real, né? Ela tenta mostrar realmente uma pintura como se fosse uma noite, né? Uma região onde ele morou, inclusive. Porém, a gente vê que não é uma pintura tentando buscar o realismo de uma fotografia, por exemplo. É exatamente o contrário, né?
E é isso que é interessante no expressionismo, minha gente. O impressionismo, no caso, surgindo para, digamos, dar a abertura para essas vanguardas que surgiram após ele, ok? Vamos lá, então? Temos mais coisa para ver. Assim como Vincent van Gogh, o pintor norueguês Edvard Munch também foi de grande importância para o surgimento do movimento artístico alemão. A obra O Grito, que nós já vamos ver aqui, de 1893, é uma das suas obras mais emblemáticas. Os artistas adotam uma atitude subjetiva e muitas vezes até agressiva em relação à realidade. Olha a palavrinha aqui, gente, uma relação agressiva, né? Muitas vezes agressiva. Então, imagine que legal, você chegar a criar uma pintura onde seja excessivamente longe da realidade, né? Nessa questão de chegar a ser agressivo. E olha só o que nós temos aqui. O Grito, então, do Edvard Munch, né? Que a gente tem a mesma pintura, só que ela está mais ampliada aqui para vocês observarem, né? Gente, essa pintura ela ficou como uma pintura icônica do expressionismo. E ela é muito trabalhada no expressionismo nas escolas, né? Os alunos fazem uma fotografia ou fazem uma fotografia com pintura, né? Essa obra ela traz muitas possibilidades de atividades, inclusive. É muito interessante a gente conhecer. Reparem, gente, que a paisagem lá atrás, a gente realmente quase não consegue entendê-la, né? E essa é a principal característica desse expressionismo, que realmente, é que nem ele diz, chega a ser agressivo, né? Os traços e as pinturas e as pinceladas dessa pintura muito fortes, né? E é isso que é interessante, gente, é uma criatividade nova que surgiu dos artistas naquela época. Legal, né, gente? O que a gente poderia, será, criar criativo hoje, da nossa era? Já pensou nisso? É uma boa pergunta, né, gente? Mas será que você prestou atenção até agora? Meu Deus do céu! Quiz número 2. Você agora vai mostrar para a professora que você prestou atenção. Vamos lá? Quais artistas foram fundamentais para o surgimento do expressionismo? Será que você vai responder certinho, gente? Letra A, Leonardo da Vinci. Letra B, Van Gogh e Edvard Munch. Ou, letra C, Andy Warhol. Será que você vai acertar esse quiz, gente? Olha lá que tá fácil, hein, gente? Vou dar uns minutinhos e a gente já volta para tirar a tema. E aí, pessoal? Conseguiram responder? Tá fácil essa, tá dada, não tá? Tá sim, professora, pior que tá dado, né? Não, tá mamão com açúcar, gente, nem vem. Olha só, tá de parabéns quem respondeu quais artistas foram fundamentais para o surgimento do expressionista. Acertou quem colocou o Van Gogh e o Edvard Munch, porque os dois foram quem? O Munch como um grande representante e o Van Gogh quem ajudou a chegar lá. Então, ambos andaram muito próximos, né, ali em todas as realizações nesse período. Legal, né, gente? Mas nós temos mais coisa para ver, olha só. Vamos falar agora sobre o cubismo, que eu adoro também, eu adoro o cubismo, gente. Porque o cubismo ele é muito bacana pela característica de quase uma brincadeira. É muito legal, né, gente? Tem muita influência, tem o início do abstrato, então é muito legal a gente acompanhar aqui, olha só. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas. Surgido no início do século XX na França, abrangeu sobretudo as artes visuais e influenciou também a literatura. Então, o cubismo, pessoal, ele tem essa característica, né? Ele vem assim como, principalmente aquele que chegou mais próximo e mais cedo do abstracionismo, tá? Então, ele vem realmente com as formas geométricas, cada vez mais se baseando nas formas geométricas. Chega um momento em que realmente o cubismo ele se transforma em abstrato. E é muito legal de ver, gente. Vamos lá? Então, segue a professora aqui, olha só. Nós temos aqui já as senhoras da Avignon, que a gente chama, né, do Picasso. E a gente tem um textinho aqui, olha só. Considerado o marco que dá origem ao movimento,
A tela Les Demoiselles d'Avignon, as Senhoritas d'Avignon, foi pintada pelo pintor espanhol Pablo Picasso em 1907. Reparem nas datas para vocês verem como tem uma sequência, tá, pessoal? O pintor e escultor francês Georges Braque também foi fundador do movimento cubista. Então, nós temos esses dois artistas já como, digamos assim, iniciantes dessa nova sugestão de uma técnica, né, de uma exposição de criatividade artística, tá? Então, vamos lá que tem mais coisa para a gente ver, olha só. Os pintores cubistas buscaram inspiração na obra do pintor pós-impressionista Paul Cézanne, pois para ele a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros, gente. Imagine só você comparar a natureza, imagine como realmente ele tinha digamos, uma criatividade no olhar, porque você ver uma natureza e você conseguir colocar geometria nela é muito interessante, é realmente só uma pessoa que tem um olhar artístico muito forte, não é verdade? E é isso que é interessante na arte, gente, é você ter essas inspirações, né, por mais que seja através de coisas abstratas, né, como o caso das formas geométricas. E nessa pintura do Paul Cézanne, que é do Lago Annecy, a gente consegue ver, inclusive, retângulos, a gente consegue ver, né, uma linha assim suave de triângulos, quadrados e assim por diante. Então, cone também, né, com a árvore, mas é isso que eu quero que vocês percebam. As pinturas que a professora traz aqui como exemplo, geralmente já dão uma boa ideia, né, do que é e principalmente as características daquele movimento artístico. Legal, né, gente? Mas tem mais coisa para ver. Olha agora o que a gente tem aqui. Nós não falamos de geometria com a natureza? Tarsila Amaral era quem sabia retratar uma obra, uma paisagem, uma pessoa, utilizando o máximo da abstração figurativa, né, de uma paisagem. Então, olha só que legal que a gente tem aqui. Tarsila Amaral foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira de São Paulo. Tem como característica a influência cubista e o forte conceito de brasilidade nas cores e nos temas. Então, as cores que a Tarsila Amaral usa, realmente elas trazem muita questão do Brasil, né? A gente tem essa sugestão nas pinturas dela. E tem uma coisa muito bonita nas pinturas dela, é essa sensação de que realmente parece que você está vendo um outro, como se fosse um outro mundo, né? Um mundo digital quase ali, por conta dessas formas geométricas tão visíveis em uma paisagem. Aqui o nome da obra é A Caipirinha. Muito legal, né, gente? E aqui a gente tem agora um quiz para confirmar se você ouviu, prestou atenção na prof? Vamos lá, então? Quais artistas foram os criadores do movimento cubista? Você ouviu a prof? Olha, Isaías, será que eles ouviram? Será? Olha lá, hein, gente? Letra A, Tarsila do Amaral e Van Gogh? Letra B, Pablo Picasso e Georges Braque? Ou letra C, Leonardo da Vinci e Juan Gris? Você vai ter alguns minutinhos para responder, a professora já volta para conferir. E então, pessoal, conseguiram responder? Tá fácil, não tá? A professora deu moleza aqui de novo, né? Quais artistas foram os criadores do movimento cubista? Acertou quem colocou a letra B? Pablo Picasso e Georges Braque. Muito bem, né, meus queridos? Nós vimos nessa aula, então, as vanguardas europeias, o movimento do expressionismo e o movimento do cubismo para fechar esse ano maravilhoso que nós tivemos juntos. Meus queridos, então, essa é a nossa última aula, né, do conteúdo de vocês do 9º ano. Eu espero que vocês tenham gostado e, principalmente, se contagiado com o entusiasmo que a arte me dá. É isso que eu gostaria que vocês lembrassem sempre da minha aula, como a professora aqui é entusiasmada pela arte, tá, gente? Eu quero que vocês também sintam esse entusiasmo pelas práticas de arte, ok? Gente, foi um prazer, uma honra participar de tudo isso. E eu espero que vocês tenham amado, gostado das aulas da professora Lorena. Um abraço para o Isaías aqui também e nos vemos
mais adiante aí, numa dessa, né? Em próximas aulas aí, ok? Tudo de bom para vocês, se cuidem e até mais, gente. Bom final de ano.